Eu não sei muito o que você pensa sobre economia. Você fala pouco sobre economia, só que a gente vive num país que o desemprego é altíssimo e as pessoas estão sofrendo. Você está falando, ó, tem gente caçando lagarto. Eu queria sua opinião, por exemplo. A gente teve uma taxa de juros ano passado, saiu de 2% e agora está 10,75%. Como que você vê a atuação do Banco Central neste momento da economia? Você faria alguma coisa diferente? Você mudaria alguma política? Lembrando que o Banco Central é independente, tá? Claro. Olha, o foco do nosso programa vai ser a retomada do crescimento econômico. Mas como? A gente não consegue fazer isso se a gente não domar a inflação, porque esse aumento dos juros do Banco Central é uma reação à inflação. Hoje o Brasil perdeu credibilidade fiscal e reputação, por isso que a gente não está crescendo. A gente está andando de lado e assim, parece questão de cifra, percentagem de PIB. Não, as pessoas estão sofrendo com desemprego e até com essas situações que são intoleráveis de fome. Então a gente precisa retomar esse crescimento econômico. Tá? Como é que a gente retoma esse crescimento econômico? O primeiro passo é a gente retomar a credibilidade fiscal, precisa ter uma âncora fiscal. Não adianta falar, eu vejo alguns candidatos aí dizendo que querem um cheque em branco da população brasileira. Isso não funciona, a gente já viu esse filme antes, acaba normalmente em uma recessão. Então a gente precisa ter uma âncora fiscal. Ou a revitalização do teto de gastos, que foi deformado, ou a gente precisa ter um outro mecanismo. Isso está sendo trabalhado pelos especialistas dentro lá do meu programa, eu tenho participado dessas reuniões, nós vamos apresentar isso no momento apropriado, certo? O segundo passo, a gente precisa retomar aquela agenda de reformas que são modernizantes para o país. Então precisa fazer em 2023 a reforma tributária, tá? Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue escalar a produtividade do país, e aí o país não cresce, e aí você não tem emprego, e aí você tem dificuldade. A gente precisa fazer aquela reforma administrativa, tá? Tem que ser uma reforma administrativa voltada assim a corte de privilégio, mas também tem que buscar o quê? Serviço público de qualidade. Esse é o mote da reforma administrativa. Mas nesse sentido, o Bolsonaro, ele prometia isso e aí a gente viu que barra na governabilidade. Você tem o presidente, depende do Bolsonaro Senado. tentou fazer isso. Então, pois é. Isso que eu tô falando. Depende da Câmara, do Senado. Não, e como você vai fazer para ganhar essa governabilidade? Aí eu vou dizer o seguinte, em 2019 o presidente, numa reunião ministerial, disse, e tem todos os ministros como testemunhas, que reforma administrativa era coisa de segundo mandato. Tá? Reforma tributária, o presidente nunca foi a favor, tá? Você não vê essas reformas... Não, na campanha é uma coisa, agora você tem que ver qual que é o comportamento no governo, tá? Então, assim, também deixar muito claro, eu não sou Lula e eu não sou nem o Bolsonaro. Eu não tenho rabo preso para conversar com o Congresso, eu sou uma pessoa de diálogo, mas eu consigo conversar com o Congresso sem me tornar um refém no começo dessa conversa, tá? Porque eu tenho um passado de integridade, honestidade e combate à corrupção. Muito diferente de Lula e de Bolsonaro. Agora, a gente precisa fazer as reformas. Se o presidente não quer fazer as reformas, não adianta pôr a culpa no Congresso. E isso é fato, né? Isso é fato que o presidente, em 2019, primeiro ano do mandato dele, já falava que não ia fazer reforma administrativa. O que tem depois... Me desculpe aqui a sinceridade, é um jogo de cena, de transferir a responsabilidade para os outros. A culpa é do governador, a culpa é do Congresso. Eu vou dizer assim, se você é o líder, a responsabilidade é sua. Você tem que assumir o papel de líder e a responsabilidade passa a ser sua. Você ter dificuldade no Congresso, é normal. Você ter dificuldade no Judiciário, é normal. Mas você não consegue ir a lugar nenhum se você não tem projeto, se você não tem liderança.